Bem-vindos! Aqui estamos nós para o nosso primeiro vídeo de desenvolvimento de game, onde nós iremos participar do Pitch You Game, evento que ocorre nesta presente data, 29 de setembro de 2020. E a nossa intenção é finalmente, conseguir colocar em prática o projeto de game, que o nosso estúdio aqui, o Tremor Studio, está tentando fazer desde que foi inaugurado em 2017, que, nossa, tem um projeto, acaba cancelando, tem outro, cancela e cancela. E vamos ver se dessa vez agora vai, Nós vamos ter um dia agora, toda essa terça-feira para tentar organizar o pitch, Vamos tentar seguir aqui as regras, tudo. E assim, não adianta tentar fazer, sei lá, um jogo hiper mega elaborado, em um dia só, Até porque na parte de desenvolvimento de games, o nosso estúdio está reduzido a uma pessoa, Moá, e as minhas habilidades de desenvolvimento de game não são tão espetaculares assim, Então, um pequeno pitch que eu estou fazendo aqui, que vai ser assim, jogo rápido, uma historinha rápida, porque o que eu mais sei fazer, mais do que programar, é escrever e desenhar. Então, o nosso jogo vai ser, obviamente, bastante calcado em história, onde as escolhas realmente importam. E nós temos aqui 3 gêneros bastante fáceis, Ou, eu não diria fácil, mas bastante simples, de se programar. Que são os game books, que é basicamente você escrever um texto e aí a pessoa que está lendo clicar e ir para a opção correta. Esse é o jeito mais simples. Nós temos 2 engines aqui, que é o Twine e o Hemp. Jogos baseados em texto também são interessantes. Eles são razoavelmente mais complexos, porque você tem que, na verdade, digitar a opção. Talvez o único probleminha aqui seria em relação à linguagem, que essas 2 plataformas estão em inglês. Eu teria que mudar a linguagem para português, ou manter em inglês mesmo, Mas a minha opção é criar uma história, em português, então, E finalmente, Visual Novel, que no fundo é só um game book, mas com imagens e som e mais coisas interativas. Enfim, nesse exato momento são 8h23, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Vamos ver o que a gente consegue fazer nesse meio tempo, Bora lá. Ok, agora às 8h43, nós já decidimos o que vai ser o nosso jogo. E assim, pra que facilitar, Imagina, a gente vai pelo mais difícil mesmo. São um jogo de detetive, que principalmente em termos de escrita, escolhas, importa, é uma dos mais complexos de fazer. Existe um motivo pelo qual os jogos de detetive não são especialmente muito prolíferos, não tem tanta disponibilidade assim, e principalmente porque mesmo quando tem esses jogos de detetives, a maioria deles, as suas escolhas não importam, que é uma desgraça, vai fazer jogo de detetive e faz pelo menos isso valer a pena, Bom, mas enfim, enquanto eu estava aqui começando a bolar uma história, uma coisa assim, existem vários tipos de classe de detetive, Porque todo mundo fala, não, detetive, tá, uma pessoa já vem na mente um tipo de detetive, às vezes de um Sherlock Holmes, um Hercule Poirot, ou então aqueles detetive noir, tudo, mas não, existem vários tipos, Eu vou até aproveitar para explicar aqui para vocês. Existem 4 classes distintas para cada um deles, que seria o oficial. O oficial seria aquele detetive que trabalha para um órgão público mesmo, e ele tá lá para fazer um trabalho, ele é designado para o trabalho. Geralmente é o Meganha, o policial, o detetive investigativo da polícia. Às vezes é um aposentado, alguém que já trabalhou para a polícia, não trabalha mais, mas ainda tem prestígio lá dentro, então é praticamente como se ele ainda estivesse no corpo oficial. Existe o espião, que ele é enviado para investigar alguma coisa, só que sem que ninguém fique sabendo, Um espião enviado pelo governo. E existe aquele famoso não quero perder meu emprego. O que seria isso? Esse aqui é característica um dos primeiros detetives da história da literatura, que é o Jafar, um personagem de um Conto das Mil e Uma Noites, que ele é o quê? Ele é um vizir de um sultão, e ocorre um crime lá nas dependências do sultanato. E aí o vizir, ele é intimado, você vai lá e vai resolver quem cometeu esse crime. Aí o cara, eu? Mas por que eu? Não interessa, você que tem que ir lá, senão, e se você não resolver em 3 dias, você tá morto. Daí, eita porra. Esse tipo de detetive foi o primeiro detetive da história, que é o Jafar. O mesmo nome do vilão de Aladdin. Desenho animado, não do conto,
Enfim, daí nós temos o detetive privado, que é o mais famoso, né? Nós temos desde detetives privados bastante prestigiados, como o próprio Sherlock Holmes, o Hercule Poirot e vários outros que tem por aí. Nós temos o decadente, seria o detetive que, apesar de ser muito bom, ele não tem uma boa fama com a polícia, ele pode ter se envolvido em crimes no passado, tem ligações duvidosas, enfim. Um detetive que tem mais amizade com os criminosos do que com a polícia, digamos assim. Uma coisa que não necessariamente exclui a outra, no sentido de prestigiado e decadente, são os detetives do chamado estilo hard-boiled. Quase sempre são personagens que são veteranos de guerra, alguma coisa assim. Alguém assim, que viveu no meio da violência e justamente por isso não consegue escapar dela, né? E ir lá dando tiro na cabeça dos malfeitores é a válvula de escape dele. O estilo hard-boiled foi muito comum, principalmente nos anos 40 e 50, também nos anos 30 mais ou menos. E são basicamente assim, aqui geralmente o que importa tanto nem é o mistério em si, o mistério fica até meio deslocado. O que importa aqui é a ação e a quebradeira geral. Bom, o terceiro tipo, né, de classe de detetive são os consultores. Seriam aqueles que não exatamente trabalham investigando crimes, mas eles oferecem insights para os investigadores e para os detetives. Nós temos a criminóloga, sendo que a mais famosa que me vem à mente agora é a Julia Kendall, personagem dos Fumetti, dos quadrinhos italianos. Aliás, excelente quadrinho, né? Vocês deviam procurar e ler. Ela geralmente pega os elementos do crime, né? As pistas e tudo, e monta um perfil de como poderia ser o criminoso. Não que ela adivinha quem é o criminoso, mas ela dá um perfil que ajuda a polícia a começar, digamos assim, um ponto de partida. Nós temos o legista, esse aparece em praticamente todas as séries do CSI, que é aquele médico especializado em ver como que a vítima morreu, de que jeito. Na verdade, assim, em praticamente todas as histórias de detetive tem que ter um legista. Às vezes ele não é o personagem principal, né? Muitas vezes ele não é o personagem principal, ele tá lá só pra dar um pequeno apoio aos detetives, mas tem histórias em que o legista é o personagem principal. Ele tá lá realmente para investigar as coisas, e às vezes não só ele ajuda os detetives, como ele também resolve o crime ele mesmo, né? Nós temos o repórter. O que mais me vem à mente agora é o Tintin, personagem de Hergé. Você pode até não ter lido os quadrinhos, mas acho que você deve ter pelo menos ouvido falar no desenho animado e no filme também que teve em 2011, filme de CG. O repórter, que não necessariamente precisa ser um repórter investigativo, ele acaba se envolvendo no crime porque ele está querendo uma matéria pro jornal dele. Também tem a ver com a profissão dele. E já que a polícia simplesmente não consegue entender o que está acontecendo, então ele vai lá e pimba, vai lá e resolve ele mesmo. O investigador de seguros e o advogado são dois casos bem interessantes. Eles fazem parte de um estilo de thrillers de crime, que são os crimes legais. O mistério em si acaba se desenvolvendo em um tribunal, onde o advogado ou investigador de seguros, né? Principalmente investigador de seguros é bem interessante, que ele tá lá, ele não tá nem aí pra vítima que morreu. Nossa, quem foi que matou essa pobre pessoa? Não, ele tá querendo saber, foi assassinato, foi golpe, tentaram dar um golpe na seguradora, foi acidente. Ele tá lá, ele é bem neutro, assim, tipo, cara, eu tô aqui pra resolver o crime em si. Aliás, se houve crime ou não, que às vezes nem tem um crime exatamente, né? A não ser que seja um crime de um golpe na seguradora. Basicamente, esse é o papel dele. O advogado, geralmente, ele tá lá, ele quer investigar um crime até pra proteger o cliente dele, que tá sendo acusado injustamente. Então, também tem uma motivação interessante. Nós temos os amadores, que aqui também se inclui o repórter, né? Às vezes o repórter pode ser um consultor, justamente porque ele é investigativo, então ele manja das manjarias. Mas às vezes ele pode ser um amador mesmo, alguém que tipo não tá nem aí pro crime em si, ele só quer a matéria. Isso me lembra o filme Todos os Homens do Presidente, daqueles dois repórteres, né? Isso é uma história real. Eles descobriram todo o esquema lá do Nixon, conseguiram um informante, tudo. É bem interessante. Também é um thriller de crime, né? Bem bacana. Mas novamente, nesse ponto, o repórter aqui tá como amador. Ele vai virar um detetive por outras consequências que não tem necessariamente a ver com o crime em si, mas sim a profissão dele. Temos também grupo de crianças que ninguém acredita nelas. Esse também é um clássico de filmes juvenis. Por exemplo, ocorre um crime, sei lá, numa cidade, uma criança desaparece na floresta, as crianças têm certeza que foi tal pessoa, mas os adultos não acreditam nela. Aí elas vão lá e resolvem a parada toda. E nós temos o pessoa insuspeita, onde um indivíduo que ninguém desconfiaria que é tão inteligente ou tão inquisitivo
acaba resolvendo o crime. Nós temos a senhorinha idosa, me vem à mente a Miss Maple, outra personagem de Agatha Christie. Nós temos um padre, por exemplo, Padre Brown, que é outro personagem também bem interessante, que é um padre que resolve crimes. Mas isso aqui são só 2 pequenos exemplos. Existem vários outros tipos de pessoas insuspeitas, por exemplo, sei lá, uma dona de casa, um jogador de bocha, aquela criança mais quietinha lá, meio, sei lá, meio excluída do grupo, que parece que sabe tanta coisa, acaba descobrindo um crime, enfim, pessoa insuspeita. E se no caso a história tiver elementos sobrenaturais, então nós também temos outras 2 opções, que seria o consultor do oculto, que ele não é, novamente, ele não é exatamente o detetive, inclusive se encaixa nessa categoria aqui. Ele é um mago, um bruxo, um estudioso, né, de assuntos sobrenaturais, ou é um religioso mesmo, um padre exorcista, alguma coisa do gênero. Ele tá lá para oferecer consultoria para os detetives. Mas às vezes também ele que acaba resolvendo, né, os crimes e os negócios, né? Isso também me vem à mente o Constantine, personagem da Vertigo, da DC Comics. Né? Pelo menos o personagem era assim, antes da Vertigo ficou uma porcaria. E nós temos o detetive que teve contato com o sobrenatural. Esse aqui pode se encaixar tanto no oficial como na parte do detetive privado. É alguém, às vezes até do amador também. É alguém que, assim, nunca acreditou no sobrenatural, talvez até hoje não acredite, se esforce, né, pra não acreditar, mas ele teve contato com alguma coisa sobrenatural que, tipo, ele não consegue tirar da cabeça, e por isso, quando começa a acontecer as coisas sobrenaturais, ele acaba embarcando. Ele tem mais conhecimento do que a maioria dos detetives que não teve contato com isso, mas às vezes isso não necessariamente é uma coisa boa, né, principalmente pro próprio detetive. E aí, pessoal, uma pequena edição aqui tardia feita nesse vídeo. Eu esqueci de citar que além de detetives envolvidos com elementos sobrenaturais e que acabam se distanciando um pouco das classes comuns, nós também temos os detetives envolvidos com tecnologia avançada. No caso, nós temos 2 subdivisões, tanto os personagens que fazem uso dessa tecnologia na forma de gadgets, apetrechos, como o Dick Tracer, detetive dos quadrinhos, que, bom, é da década de 30, 40, hoje a tecnologia dele seria meio retrô, mas na época era uma tecnologia de ponta. O próprio James Bond também, todo filme ele sempre tem algum aparelho, alguma coisa assim que tem tecnologias avançadas. E nós também poderíamos colocar nesse meio o Batman, né, que é conhecido como o maior detetive do mundo, daí tá. Não, não é. Porque praticamente todo o serviço é feito pelos equipamentos tecnológicos dele. Ele mesmo não descobre nada. É mais mérito da tecnologia do que dele, né? Mas esses são detetives que fazem uso da tecnologia, mas existem aqueles que estão mais intimamente ligados a ela, como no caso dos detetives ciborgues, androides e replicantes. Detetives ou que sofreram alguma espécie de modificação, ou então praticamente foram construídos. Detetives ciborgues, que eu me lembro agora, tem a Vera, do jogo Whispers of a Machine, e também o Dave do jogo Observer. 2 personagens que eram assim pessoas comuns, mas receberam alguns elementos de tecnologia corporal que modificaram bem eles e o transformaram em ciborgues, né? Criaturas híbridas, esse tipo de coisa. No caso de detetives que foram construídos desde o zero, né, como máquinas, me vem à mente o personagem principal de um outro jogo, que é o Connor, do jogo Detroit Become Human, que é um detetive robô atuando em um mundo onde seres humanos e robôs agem juntos, não tanto em harmonia, e ele tá aí para resolver crimes tanto de androides quanto de humanos. E de replicante, puta, eu teria que dar um spoiler de um filme para falar de um detetive. Ah, todo mundo sabe, o Harrison Ford no filme Blade Runner. Pronto, falei. Até porque usando esse termo aqui já é um spoiler logo de cara, né? Mas enfim, também tem esses tipos de detetive em cenários futuristas, cyberpunk, esse tipo de coisa. Hackers também, nossa. Tá na minha cara aqui, eu também esqueci. Hackers. Como a oráculo do Batman. Ela é muito mais detetive do que o próprio Batman, aliás. E eu creio que ela também se encaixaria aqui em consultores. Um hacker não tanto futurista, mas que também tem bastante poder para ser um consultor para um detetive. E aqui estamos de volta. São 2 horas, 2h07, né, do dia 29.
E depois de muito matutar e muito pensar no que eu ia fazer, eu resolvi fazer o joguinho no Twine. Ó, Twinity. Você consegue fazer o jogo no próprio browser, de tão simples que é. E aqui está. O jogo é tão simples quanto parece. É uma autópsia. Na verdade, eu vou mudar esse nome, que autópsia é um nome que atualmente não é muito mais utilizado. O certo é necrópsia, né? Então eu vou dar, assim, como vocês podem ver, é uma estrutura de jogo de texto. Como eu disse, eu quero terminar isso hoje, então não vai ter som, não vai ter imagem, é tão simples quanto pode ser. Porque o objetivo é terminar um joguinho até a presente data, né? Então, vamos que vamos. Ok. São agora 6h30 da noite do dia 29/9. Eu acho que eu consegui, gente. Olha só. Consegui encerrar um joguinho aqui rápido. Usando o Twinity. Super simples. A necrópsia. Mudei o nome para necrópsia. E, cara, acho que concluí. Deixa eu ver aqui. Publicar para arquivo. E vamos ver qual é que é. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. E para vocês jogarem, verem o que vocês acharam desse joguinho que eu fiz em um dia. Praticamente em menos de 3 horas, né? Que eu não fiquei das 9 até agora 6 da noite só trabalhando no jogo, né? Eu fui fazer outras coisas, eu fiquei pensando, né, no que eu ia fazer, como que eu não ia fazer. Descartei um monte de ideias nesse meio tempo, isso porque, né, eu achava que eu já tinha uma ideia pronta, né? Mas enfim, concluímos, é um joguinho que vocês vão jogar provavelmente em 5 minutos, mas tá aí. E pra quem ficou interessado em criar jogos aqui por essa ferramenta, o Twine, cara, é muito simples. Tipo, muito simples mesmo. Se vocês quiserem, eu posso pegar todo o código e publicar pra vocês verem, né? O que vocês acham, pra vocês testarem tudo. Mas, nossa, é super simples, super intuitivo. Eu praticamente peguei essa engine pela primeira vez agora e em um dia já consegui fazer um joguinho interessante. Enfim, muito obrigado pelo seu gostei, muito obrigado pela sua inscrição no canal e até o nosso próximo vídeo.